Eu quero compartilhar um pensamento com você. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem em que eu falei que para que nós possamos chegar aí no nosso tema, né, do ano, Águas Profundas, para que nós possamos usufruir disso, nós temos que fazer 3 coisas, assim, de uma maneira macro, né, pensando de uma maneira maior, assim, de uma maneira mais ampla. A primeira coisa é nos desenvolvermos. E eu trouxe um pensamento aqui que o desenvolver é você deixar de se envolver com algumas coisas para poder caminhar, andar na direção do envolvimento com o Pai. O segundo aspecto, você precisa fazer uma mudança na sua forma de pensar, uma mudança na mente, baseado ali no texto de Romanos 12, 1 e 2, que Paulo orienta os romanos a transformar a sua mente, não deixar que a sua mente seja moldada conforme o mundo. E o terceiro aspecto é ter o caráter de Cristo. E aí tem um outro texto de Paulo aos Coríntios que ele fala isso, que nós temos o caráter de Cristo em nós. Agora, falar dessa maneira, se desenvolver, mudar a mente, ter o caráter de Cristo, é uma forma muito abrangente, muito genérica, muito ampla. Pode significar muitas coisas. E hoje então eu quero dar uma continuidade nesse pensamento, quero dar uma continuidade nesse tema, né, de o que nós precisamos fazer para andarmos em águas profundas, para experimentarmos um ambiente de águas profundas. E eu quero aprofundar um pouco, né, fazendo aqui uma brincadeirinha, né, andar em águas profundas, aprofundar o tema um pouco mais e trazer um aspecto talvez de uma maneira mais prática para a gente. E eu quero começar aqui lendo Lucas capítulo 14. Vou ler dos versos 25 até o 33. Vou ler aqui no telão, se você quiser acompanhar no telão, se você estiver aí com a sua Bíblia, o seu aplicativo também, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: grandes multidões o acompanhavam. Esse o acompanhavam aqui, acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. E aí o texto continua, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Com 20.000, na verdade, é uma pergunta, né? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui o verso de número 33. Jesus está no Sermão do Monte, ele está ali com uma multidão de pessoas que estão seguindo ele, que foram atrás dele, que estavam caminhando atrás dele para ouvir as suas palavras, e ele começa a trabalhar, a trazer um conceito, e ele explica para aquelas pessoas que existem algumas atitudes que quem realmente quer seguir a Jesus precisa tomar, precisa se comportar, precisa apresentar. Existem alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas posturas. Então, quando eu falei na semana passada a respeito de nos desenvolvermos, e eu usei essa expressão, né? A palavra desenvolver, ela é composta de 2 palavras, o prefixo des, que significa negação. Então, se eu subir aqui um dia para pregar e eu estiver despreparado, vocês vão perceber. E quando alguém fizer um comentário ali, né, comendo o yakisoba, eu falo, ixi, hoje o pastor estava despreparado para pregar, né? Então o despreparado significa não preparado. Então a palavra desenvolver significa não envolvido.
E é curioso porque Jesus começa esse texto do Sermão do Monte, ou na verdade ele já vinha falando, né? Ele abre esse tema e ele diz assim: se você quer ser meu discípulo, você precisa tomar alguns cuidados. E ele usa essa expressão, você vai precisar, não essa palavra, mas ele fala: olha, você não vai poder dar tanta atenção para os seus pais, para os seus irmãos, e ele fala até mesmo do cônjuge. Ele está dizendo que existe uma ordem de importância naquilo que nós fazemos. Jesus não estava dizendo para aqueles homens ali, para aquelas pessoas: não, olhe, largue tudo aqui, vire as costas para os seus pais, vire as costas para a sua família. Mas ele estava trazendo um princípio, e ele estava querendo dizer o seguinte: existe uma ordem de importância. Então, se nós queremos ir para águas profundas, eu vou citar aqui alguns aspectos dos quais você precisa tomar como prioridade na sua vida, para que você possa experimentar isso. Eu quero aqui fazer uma observação para você. Esse tema, que eu comecei na semana passada, estou continuando hoje, eu construí ele a partir de algumas leituras que eu fiz e de algumas mensagens que eu ouvi. E eu estou pegando aqui alguns princípios de pastores aí que nós conhecemos, pastor Pio, pastor Júlio Vertu e algumas outras pessoas que nós temos acompanhado para construir esse pensamento. Não quero deixar de observar isso para você. E o primeiro aspecto que eu entendo aqui que nós devemos ter é que Jesus, ele tem que ser a primícia nas nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro. E curiosamente eu ouvi uma frase que diz assim: se Jesus não é o primeiro na sua vida, se ele não ocupa o primeiro lugar na sua vida, ele não ocupa lugar nenhum. Se ele não ocupa o primeiro lugar na sua vida, ele não ocupa lugar nenhum. Porque não existe como Jesus estar na sua vida em terceiro, quarto, quinto, sexta prioridade da sua vida. Se o seu trabalho, a sua preocupação com a roupa, com a comida, com as coisas, com o carro, com a casa. Eu lembro aqui, me veio à mente agora, o texto lá em que Jesus chega na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, naquela família que ele amava tanto, com quem ele se relacionou tanto. E depois de alguns momentos ali, ele conversando, ele ministrando, uma das irmãs, Marta, acabou ficando ali com a limpeza, acabou ficando mais preocupada com o que preparar, com as coisas, com o ambiente, com tudo no lugar. E aí a declaração de Jesus naquele instante ali, não quero aprofundar o pensamento nessa frente, mas Jesus fala: olha, a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Se você não escolhe Jesus como sendo a melhor parte para a sua vida, se Ele não é a primícia para você, se Ele não vem primeiro para você, Ele não vai estar em nenhum outro lugar. Meu sobrenome, os irmãos sabem, a maioria dos irmãos aqui sabe, meu último sobrenome, na verdade, em vez de ser Júnior, meu pai usou segundo. Então meu sobrenome termina com segundo. E eu costumo brincar com os irmãos: Deus, Ele não pode estar em segundo só eu. Deus tem que estar em primeiro. Jesus, Ele não compartilha a glória dEle com ninguém. Se nós formos olhar o que aconteceu ali no momento em que Jesus foi para o deserto, logo depois que Ele foi batizado por João Batista, e Ele esteve no deserto 40 dias, e Ele foi tentado por 3 vezes. Satanás tenta Jesus, primeiro usando um elemento da fome, da questão do alimento. E aí, à medida que ele vai sendo tentado, o último momento, Satanás leva ele a um lugar alto e mostra todos os reinos da terra. E ele fala para Jesus: se você prostrar-se e me adorar, tudo o que você está vendo eu vou te dar. E aí então Jesus se posiciona e fala: apenas a Deus eu prestarei culto, se prestará culto. Apenas Ele merece um lugar mais elevado. E é interessante porque nos outros 2 momentos Jesus usou a palavra, usou textos do Velho Testamento para confrontar a tentação, mas no único em que Satanás se afastou, saiu, foi quando Jesus definiu que a glória que Ele manifestaria seria exclusivamente para o Pai. Meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Quando você coloca Jesus em primeiro na sua vida, e você não dá glória a nenhum outro elemento, a nenhuma outra frente,
não há espaço para que Satanás tente a sua vida. Não há espaço para que ele queira bloquear algo na sua vida. Não há espaço para que ele venha tentar derrubar você ou destruir você. Mas nós precisamos entender, Jesus é a primícia. Jesus é o primeiro. Jesus precisa estar em primeiro lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar. Quando Jesus fala ali para os seus discípulos no Sermão do Monte, não somente para eles, mas para aquela multidão toda, quando Jesus aborda aqueles homens e começa a explicá-los, ele fala: se alguém vem a mim e não aborrece. E a palavra aborrecer aqui, ela tem um sentido, ela é uma expressão que fala exatamente no sentido assim de detestar, de não querer, de não estar, quase como se fosse assim, de não dar a atenção. O que Jesus está dizendo é: primeiro pense em mim, primeiro olhe para mim, primeiro olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ontem de manhã, quando fizemos aqui o momento da agenda, eu fiz um devocional bem rápido, e eu usei um texto também do Sermão do Monte, em que Jesus ele fala para eles ali, fala: olha, buscai primeiro o reino de Deus. E eu gosto de uma expressão que diz primeiramente o reino de Deus. E aí eu pego a palavra primeiramente e separo ela em duas partes também, assim como o desenvolver, né? Primeiramente, mente é o que está na sua cabeça. Então o que você põe primeiro na sua mente? Ontem com os irmãos ali eu brinquei: o que você faz primeiro no seu dia? Quando você acorda, ao acordar, qual é o sua primeira atitude, seu primeiro gesto? O que você vai fazer por primeiro? Qual é o seu, não sei, né? Alguns falaram ontem de manhã, abrir o olho. Claro, você vai abrir os olhos. Alguns não conseguem abrir, né? Vai grudando ali, né? Tem que ir dando uma limpadinha primeiro. Mas geralmente nós temos uma rotina. Agora, a minha pergunta é: qual é o seu primeiro pensamento? O que vem à mente? Puxa vida, amanhã, né? Segunda-feira, tanta coisa para fazer essa semana, vou ter que fazer isso, vou ter que resolver aquilo, e tem que ir não sei o quê, e tem que falar com não sei quem, e tem que telefonar, e tem que atender, e eu tenho tantos e-mails para responder, e tenho a criança para cuidar, e tenho isso para fazer. Será que nós estamos primeiro preocupados em fazer algo? Isso é desenvolver. Desenvolver é deixar de se envolver com essas coisas terrenas e se envolver com aquilo que é eterno, com aquilo que é permanente, com aquilo que fica para a vida toda. O segundo aspecto, e eu não quero me demorar muito em cada um deles, para você poder avançar, e eu entendo que Jesus, de certa maneira, está trazendo isso para nós no texto que foi lido aqui de Lucas 14, é o que é que eu vou escolher, o que eu vou priorizar na minha vida. Meu irmão, toda escolha, entenda bem o que eu vou te dizer, toda escolha pressupõe uma renúncia. Toda escolha pressupõe, na verdade não pressupõe uma renúncia, pressupõe várias renúncias. Quando você escolheu de estar aqui hoje, quem está aqui, né, os amados que estão lá nos assistindo online, estão nas suas casas ou em algum outro lugar, mas se você escolheu estar aqui hoje presencialmente, quer dizer que você renunciou uma série de outras opções que você poderia ter. Você poderia ter ficado em casa, assistindo esse mesmo culto pela internet. Você poderia ter ficado em casa fazendo alguma outra coisa. Poderia ter saído, ir, sei lá, em algum lugar, passear com a sua família. Você renunciou outras coisas. Quando Jesus ele fala para aqueles homens, fala: se você quer vir após mim, você precisa aborrecer algumas frentes aqui. Jesus está dizendo: olha, você vai fazer uma escolha. Essa escolha pressupõe que você vai deixar de fazer algumas outras. Para que nós possamos ir para águas profundas, nós precisamos fazer as escolhas certas. Precisamos tomar as decisões corretas. Escolher é uma prerrogativa nossa. Se tem uma das coisas que Deus nos deu, que eu entendo que é de grandiosíssimo valor, uma das coisas mais valorosas que o ser humano tem, é a capacidade de fazer escolhas. Nós temos esse senso em nós. Eu tenho um cachorro, um cachorrinho pequeno em casa. Eu acho tão engraçado o comportamento dele, porque ele é tão instintivo.
ele é tão, né, o animal, ele tem o instinto nele assim de uma forma tão intensa. E curiosamente, assim, né, nosso cachorro, ele gosta muito de fruta. Ele come qualquer fruta que você der, ele come. E esses dias eu cortei uma goiaba na cozinha, saí com aquela goiaba cortadinha assim em pedacinhos num pratinho, fui pela casa andando, ele surtou, ele ficou doido atrás de mim. Começou a pular nas minhas pernas, sentiu o cheiro provavelmente, né, certamente. E aí você começa a perceber o quanto o animal, ele vive pelo seu instinto. Se ele vê um outro bicho passando na frente da casa, um gato, um cachorro, um outro bicho qualquer, às vezes um passarinho senta ali na calçada, ele enlouquece, ele pula na grade, ele late. Enquanto Deus nos deu uma capacidade de fazer escolhas. Você vai olhar e falar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Você pode até fazer uma escolha fazendo uma dieta, por exemplo. Você pode escolher lá alguma coisa que você gosta muito, mas você sabe que não vale a pena comer muito aquilo dali. Você vai e fala, eu vou comer menos. Você tem essa capacidade, meu irmão. Estou dando um exemplo de coisas muito pequenas e banais. Mas nós temos uma capacidade de escolher. E Jesus, ele deu isso a você, deu isso a mim. Ele entregou isso a nós. Nos capacitou para isso. Então, dentro desses princípios que eu estou colocando aqui para você, para que você possa andar em águas profundas, para que você possa ir para águas profundas, você precisa colocar Jesus como primeiro na sua vida, e você precisa fazer as escolhas corretas, fazer as escolhas de estar com Ele. Fazer as escolhas é como se nós fizéssemos um sacrifício, e eu sei que alguns irmãos aqui dão uma mexida na cadeira quando nós usamos essa expressão na comunhão cristã. Porque nós, enquanto igreja, entendemos que a graça, ela nos foi dada de uma maneira extraordinária. Mas eu não estou falando aqui de você sacrificar algo para obter outra coisa. Tudo que nós recebemos de Deus, Deus nos deu, com graça e com favor. A graça é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele nos deu. A graça está relacionada a quem dá e não a quem recebe. Não é o que você faz que determina o quanto você recebe de Deus. Mas quando você faz uma escolha, você abre mão de fazer outras coisas, e quando você escolhe estar com Deus, você muda de posição diante dEle. E você já vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Um terceiro aspecto aqui, para você poder andar em águas profundas, é necessário ter uma vida de disciplina. E aí, talvez você ache meio estranho usar essa expressão, mas meu irmão, não tem como estar próximo de Jesus, usufruir de Jesus, usufruir daquilo que Ele tem, se nós não tivermos um tempo de disciplina, no sentido de uma leitura bíblica, de um tempo de comunhão com Ele. Não existe como nós estarmos próximos de Jesus, sem caminharmos constantemente, de uma maneira constante junto com Ele. Não há. Infelizmente, isso me entristece bastante de uma certa maneira. Muitas vezes a vida como ela está construída hoje, no ambiente da sociedade, ela é uma expressão de imagens, apenas de imagens. Nós até usamos esses recursos aqui, mas enorme número de pessoas usam um aparelho como esse, para fazer algumas fotos, postar algumas imagens, demonstrar algo que é ou que quer parecer ser. E aí todo mundo olha e fala, nossa, que legal, você foi em tal lugar, você comeu em tal restaurante. Às vezes sentou lá para comer, bateu boca com o marido 1h30 enquanto a comida era servida, mas as fotos foram sorrindo. Às vezes está com os filhos ali gritando, brigando, disciplinando os filhos, um sofrimento, de repente bate uma foto, todo mundo sorrindo. Hoje tem crianças que você pega o celular, põe diante dela para fazer uma foto, a criança já abre um sorriso. Porque ela está treinada, condicionada para fazer isso. Independente do ambiente. E nós construímos uma vida muitas vezes superficial nesse aspecto. A disciplina que eu estou dizendo aqui não é uma disciplina de você viver dentro de um padrãozinho, de quadradinho de regras. Não, não é isso. Quando eu falo de disciplina aqui, eu estou dizendo de você manter uma constância, de você manter uma perseverança, para você ver resultados surgirem na sua vida. Umas 2 semanas atrás, eu acho, fiz uma consulta com uma nutricionista. Precisava me perder peso. Sempre a mesma história, né? Uma luta isso daí, né? Uma coisa impressionante. Meu irmão, fazer uma consulta
comprar ali alguns medicamentos, deixar de comer um pouco mais num dia, 2, não traz resultado nenhum na sua vida. Se você acha que levantar na segunda de manhã, fazer uma oração de 30 segundos vai resolver a sua vida, esqueça disso, desista disso. Meu irmão, ter uma vida de usufruir, para usufruirmos daquilo que Deus tem para nós, exige de nós uma constância. Perguntei para o seu Dionísio ali, antes da mensagem, eu sabia que eu ia precisar falar isso, eu não me lembrava. Perguntei para ele há quantos anos ele visita hospitais aqui em Maringá. Há mais de 20 anos, ele visita hospitais todas as semanas, quase todos os dias, nos mesmos lugares. E aí quando ele visitou, antes de estar aqui em Maringá, morando em Curitiba, ele visitava presídios, fazendo um trabalho de capelania, por muitos anos. Falou ali agora há pouco, 4 pessoas que eram presidiários, dos quais ele visitou, ministrou a vida deles, se tornaram pastores. Se recuperaram, saíram ali, cumpriram a sua pena, se formaram, estudaram, se prepararam, se converteram, evidentemente, primeiro, através desse trabalho. Mas isso não foi feito por um dia, não foi feito por uma semana, não foi feito por 20 semanas. Em hospitais, 20 anos. Meu irmão, sabe o que é 20 anos? Levanta a mão aqui quem não tem 20 anos ainda. Tem 1, 2, tem alguns lá em cima, eu sei que tem várias mãozinhas levantadas, porque os meus filhos estão lá. Meu irmão, você nem tinha nascido, ele já estava visitando doentes em hospitais. E ele permanece fazendo isso, semanalmente, frequentemente. Você entende que tipo de disciplina eu quero falar para você? Não é uma disciplina de ser enquadrado, de ser apanhar, de não sei o que, não é isso. A disciplina que eu estou falando para você é a constância. Tem irmãos que ficam o tempo todo passando por sofrimento, dores e tal, dificuldades, às vezes com o seu corpo, com o seu físico, como eu falei, mas não tem uma vida regrada, disciplinada, de se alimentar corretamente, de fazer uma atividadezinha física. Não tenho tempo, não tenho tempo. Alguns passam um sofrimento, dificuldades, às vezes na parte financeira, mas não tem uma disciplina de conseguir organizar as suas finanças, de trabalhar aqueles recursos, de viver dentro dos recursos que tem. Mas, quando pega o telefone, bate uma foto bonita, mostra algo que não tem, que é apenas uma aparência. Viver em águas profundas, meu irmão, é ter constância, é ter consistência. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto Comunhão Cristã Aba, temos algumas atividades que nós não abrimos mão. Ontem, eu brinquei com os irmãos ali, enquanto fizemos a agenda, com os apacentadores, os responsáveis por departamentos na igreja. Fiz uma brincadeira. Falei, olha, você pode sugerir atividades aí para o seu departamento. Você só não pode sugerir que nós deixemos de ter culto nos domingos às 18 horas, nem reuniões de grupos familiares, porque a igreja, ela vive nessa estrutura, ela é essa estrutura. Ter uma reunião de grupo familiar durante a semana, nós estamos num períodozinho de recesso, fazemos um período de férias 3 semanas em julho, mas retomaremos ali no finalzinho de julho, início de agosto, e os cultos, e as demais atividades. Meu irmão, a igreja, ela permanece fazendo isso. Nós passamos por uma pandemia, fizemos grupos familiares online, fizemos cultos online, passamos por outras dificuldades aqui que os amados sabem nos últimos anos, mas nós não deixamos de abrir este lugar a cada domingo para pregar a palavra de Deus, tendo 10 pessoas ou tendo 100, 180, 200 pessoas, não importa. Nós não deixamos de transmitir um culto, nós não deixamos de fazer algumas atividades, porque nós temos constância, porque nós sabemos que é assim que nós alcançamos vitórias e conquistas aqui na terra. Aquilo que nós precisávamos conquistar nos céus, Jesus já nos deu, nós cremos nisso, recebemos isso, gritamos, falamos bem alto, lambando, é meu, eu pego. Mas eu preciso ter constância naquilo que nós fazemos. É necessário ser fiel naquilo que nós fazemos. Meu irmão, o outro aspecto que eu quero trazer para você aqui, você vai precisar mudar alguns comportamentos seus em relação ao seu tempo. Para podermos experimentar aquilo que Deus tem para nós em águas profundas, é necessário dedicar um tempo para fazer as coisas de Deus. Eu sei que talvez seja injusto expor isso aqui para você, afinal de contas você tomou essa decisão, está aqui investindo um tempo exatamente para dedicar a Deus. Mas, meu irmão, vir ao culto. Vou usar uma expressão aqui, vir ao culto serve para tirar um pouco da poeira
da sua vida espiritual, mas não constrói a sua vida espiritual. Vir ao culto todos os domingos ou regularmente aos domingos não constrói a sua vida espiritual. Ele vai te ajudar, mas a sua vida espiritual é construída na segunda-feira, quando você dedica um tempo individual. Jesus, no mesmo Sermão do Monte, quando ele nos ensina a orar ali um pouco antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala: olha, quando você orar, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, e ali você tem que estar sozinho, indivíduo. Não é com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com o tio, com o cachorro, não, é sozinho. É você e Deus, porque ali você pode ser quem você verdadeiramente é. Na verdade, nós temos que ser o tempo todo, mas ali você vai ser quem você verdadeiramente é, com Deus. Se você não dedicar um tempo para Ele, de leitura bíblica, de busca da presença de Deus, ouvir alguma mensagem, buscar a edificação, você vai ficar andando nas águas rasas, com a água na canelinha ali, só no tornozelo. Como eu falei, você vai dar uma polidinha, vai passar um paninho, tirar o pó, mas vai ficando encardido. Tem umas coisinhas ali que vão ficando encardidas, que o paninho não vai resolver mais. Meu irmão, dedique tempo, orando, buscando a palavra, tendo um tempo de comunhão, edificando a sua vida, fortalecendo a sua vida espiritual. Quero seguir aqui para não avançar demais no horário. Quem quer andar em águas profundas precisa às vezes ter algumas mudanças no seu comportamento social até mesmo. Existem alguns lugares que não combina que a gente esteja lá, a não ser que você esteja lá para testemunhar de Jesus, mas não vale usar isso como desculpa, né? Tem alguns lugares que você precisa deixar de frequentar, tem alguns lugares que você precisa passar a frequentar. Por isso nós damos essas oportunidades. Fazer um lanche aqui, como eu falei, a maior importância de estar aqui junto é que nós possamos ter comunhão. Comunhão é viver em sociedade, é viver em conjunto, é viver em corpo, como corpo, é viver unido. É através da comunhão que nós vamos alimentar e fomentar uns aos outros, apoiar e suportar uns aos outros. É através da comunhão que nós vamos entender quais necessidades o meu irmão está passando e vou poder estender as minhas mãos para ajudá-lo. É através da comunhão que nós como igreja nos fortalecemos. Por isso nós incentivamos tanto, você participar, fazer parte de um grupo familiar. O grupo familiar é uma expressão onde você tem a oportunidade de se abrir, de trazer aquilo que está angustiando você, para que nós enquanto igreja possamos apoiá-lo, orar por você, talvez até mobilizar alguma área, alguma frente que seja possível, que esteja ao nosso alcance, para te dar estrutura, para te dar suporte, para que você possa vencer. E aí então, indo adiante aqui, nós precisamos muitas vezes abrir mão de recursos em alguns aspectos. Com certeza, para você estar aqui conosco hoje, você fez um investimento. Ou você pegou um ônibus, ou você usou um carro, você deve ter feito aí uma oferta. Tudo isso mexe aí com a sua vida financeira. Seguir a Jesus não é uma coisa assim, vamos lá, não é uma festa, não é que é feliz, é alegre, mas assim, tem responsabilidades, nós assumimos algumas responsabilidades, e nós fazemos escolhas dentro desse contexto, desse conceito. E por último aqui, nós precisamos também colocar outros dois aspectos. Seguir a Jesus depende de nós, da nossa alma ser desafiada o tempo todo. Então emocionalmente, nós precisamos vencer em algumas áreas. Às vezes seguir a Jesus confronta os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver a vida, confronta as nossas emoções. Nós precisamos mudar um pouco a forma de pensar. Quando eu falo de emoções, eu estou falando como o ser humano enquanto composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. E na nossa alma tem a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Às vezes, seguir a Jesus depende de nós abrirmos mão de alguns sentimentos. Às vezes nós não conseguimos construir uma vida emocional sustentada de maneira correta, de maneira adequada. E quando passamos por alguns problemas, isso nos abala, nos afeta de uma maneira intensa. O que eu estou dizendo para você é: para seguir a Jesus, para ter um tempo, andar nas águas profundas, precisamos cuidar das nossas emoções também. Isso faz parte da nossa construção enquanto seres humanos.
O ser humano, ele não é só espírito e corpo. Você, eu sei que eu sou um templo do Espírito. Paulo diz isso, nós somos templo, nosso corpo é templo do Espírito. Mas entre o corpo e o Espírito existe uma alma. A alma é a sua vontade, como eu falei, são as suas emoções, é o seu perfil, é o seu jeito. E Deus, Ele te fez assim, não porque Ele quer transformar você. Eu sou meio contrário à ideia. Algumas pessoas falam assim, não, você precisa transformar o seu jeito. Se Deus quisesse um monte de robozinhos, um monte de pessoas todas iguais, no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu jeito de falar. Nós percebemos hoje aqui, vou fazer um breve apanhado do culto. Quando nós terminamos o louvor, o Marcos subiu aqui para fazer a abertura, falando com calma, tranquilo, pausadamente. Você percebeu isso? Depois veio a pastora Rosana aqui. A pastora Rosana já tem um jeito diferente, já mais, com um tom de voz um pouco mais alto, de expressões diferentes. Depois veio o Arthur, fazer o momento de dízimos, também com calma, num ritmo diferente. Se Deus quisesse que todos nós fôssemos iguais, Ele não tinha feito Adão e Eva. Ele tinha feito um Adão, depois outro Adão, depois outro Adão, outro Adão, outro Adão, outro Adão, todo mundo igual, com a mesma atitude, o mesmo comportamento. Meu irmão, as emoções são o toque que Deus nos deu. Assim como você tem a digital, que é única, a sua íris, que é única, as suas emoções, a sua alma, ela é única. E você é um ser humano que completa outros seres humanos com a característica que você tem. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é submeter essa alma ao Espírito, para que Ele dirija, para que Ele nos oriente, para que Ele nos aconselhe, para que Ele nos guie. E não deixar que a alma tome conta de tudo, porque a alma é volátil. A alma uma hora está animada, está empolgada, quer fazer tudo, outra hora está ali depressiva. Meu Deus, está tudo dando errado. A alma é volátil, ela precisa estar debaixo da orientação do Espírito, porque é debaixo da orientação do Espírito que nós vamos ter a constância que eu falei antes da disciplina. É debaixo da orientação do Espírito que a alma vai parar e vai falar, olha, agora esse tempo é de Deus. Esse tempo não é para parar de ficar preocupado com os boletos, não é para parar de ficar preocupado com o meu chefe, não é para parar de ficar preocupado com os meus filhos. Esse tempo é de Deus. E o Espírito vai orientando a alma a agir. E o último aspecto do discípulo é a fé. É basear tudo isso que eu falei aqui em crer. Meu irmão, o que você tem de maior valor depois das suas escolhas, ou junto com as suas escolhas, aí, é a possibilidade de crer em Jesus. Porque quando você crê nele, você abre uma porta, abre uma oportunidade de se tornar filho. E você se torna filho. Quem são os filhos de Deus? João capítulo 1, verso 12. Todo aquele que crê no Pai, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos dele. João capítulo 1, verso 12. Depois você pode ler aí na sua Bíblia. Aquele que crê em Deus, que crê que Deus enviou Jesus Cristo, Deus deu uma capacidade. O poder aqui, a palavra poder não é força, é o poder de capacidade. Deu uma capacidade de se tornar filho. Você é filho, meu irmão. Você é filho, mas você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Se você não acreditar nisso, não tem como mas o seu pastor da igreja ali tem que cuidar das pessoas. Meu irmão, eu não tenho capacidade de crer por você. Nenhum de nós, nenhuma das pessoas dentro da Comunhão Cristável de Maringá tem um corpo de pastores. Nenhum dos pastores da Comunhão Cristável de Maringá pode crer por você. Eu não posso crer nem pela minha esposa ou pelos meus filhos. Não tem como. Você tem que tomar essa atitude. O que eu trouxe para você hoje aqui, se os irmãos do louvor quiserem subir por gentileza, é que para você se desenvolver de algumas coisas, para você mudar a sua mente, para você ter o caráter de Cristo, eu citei 8 atitudes que você precisa tomar. Vou repeti-las de uma maneira aqui, mais do ponto de vista didático. Você precisa colocar Jesus como primeiro na sua vida. Você precisa fazer as escolhas certas. Você precisa ter uma disciplina, uma rotina de leitura bíblica, de oração e meditação da palavra. Você precisa dedicar um tempo para Deus. Você precisa envolver-se socialmente com irmãos, com a igreja, com o corpo. Você precisa saber que isso vai exigir um investimento financeiro seu.
de recursos. Você precisa saber que as suas emoções precisam estar baseadas na palavra de Deus. E você precisa crer que você é filho, que você faz parte do corpo de Cristo. Eu vou terminar aqui lendo um texto. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. A palavra de Deus diz assim. Os irmãos já colocaram ali. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Vou ler novamente aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Para finalizar o meu pensamento, eu gostaria que você entendesse, introjetasse, colocasse isso dentro da sua alma, do seu espírito, dos seus sentimentos aí, das suas emoções, né? Além das suas emoções, seus sentimentos no seu espírito. Meu irmão, esse texto da rocha e da areia, nós podemos fazer uma alusão aqui, Cristo sendo a rocha. Você vai firmar a sua vida nele. Mas quando a gente pensa do ponto de vista da construção, efetivamente, se olhar esse texto como a atitude de construir, é muito, muito, muito mais fácil construir na areia. Primeiro, a areia não tem uma compactação. Você põe lá uma retroescavadeira, puxa, vem um monte de areia, faz um buracão. Você põe um pouco de energia ali, você consegue levantar, colocar um palanque, colocar uma fundaçãozinha ali na areia. Não é difícil. Por outro lado, construir na rocha é muito mais difícil. É muito mais complicado. Você precisa quebrar algo, tem que destruir a rocha. É muito mais difícil cavar nela. Leva muito mais tempo. Exige mais esforço físico. O que eu estou dizendo para você aqui hoje é: não construa a sua vida espiritual na areia. Não coloque o seu tempo, a sua disciplina, a sua vida espiritual de uma maneira superficial. É mais fácil. É mais fácil abrir o Instagram de manhã, ler um texto ali, ou ler o WhatsApp. Tem um irmão aqui da igreja, o irmão José. Ele manda todos os dias um versículo bíblico. Todos os dias. Faça sol, faça chuva. Ele trabalha com construção, ele acorda super cedo. Normalmente antes das 7 da manhã no meu WhatsApp já está o versículo que ele mandou. Eu posso construir a minha vida espiritual lendo o versículo que o irmão José me manda. Ele lê a Bíblia dele lá na casa dele, antes das 7 da manhã. Tem um tempo de oração dele e me manda um versículo. Eu falo, vou ler aqui. Eu estou construindo sobre a areia. Meu irmão, construir sobre a areia é rápido, é fácil, é fast, é food, é bom. Às vezes, né? Às vezes você vai experimentar um sanduíche dessas lanchonetes fast food. Ontem à noite nós estivemos no shopping, eu, o André e o Davi. Ele pegou um sanduíche lá de uma dessas lanchonetes. Eu dei uma mordidinha. Falei, cara, tem gosto de churrasco. Mas com certeza não é churrasco. Com certeza o sabor parece. Se eu não estivesse enxergando, estivesse só mordendo, eu ia achar que estava comendo um pedaço de carne assado na churrasqueira. Mas não é. E nós sabemos que aquele hambúrguer ali é ultraprocessado, tem um monte de componente químico. Dá uma estufadinha assim, até dá uma saciedade. Mas nutritivamente ele não vale a pena comer. Você entende o que eu quero te dizer? Tem muito cristão construindo a casa na areia. Só que de repente bate uma marolinha. Não é nenhuma onda, nenhuma chuva, nenhuma enxurrada. Bate uma marola. E a casa já balança. A areia por baixo já dissolve. O palanque já amolece. A casa já dá uma chacoalhada. Aí não adianta você sair correndo, meu irmão. Pedir oração para o pastor, para o apacentador. Agora, aqueles que têm fundamentado a sua vida na rocha, que diariamente usam ali a sua disciplina, investem um tempo,
investe em estar na igreja, investe na comunhão, investe em estar junto, investe em estar no reino, investe tempo, recursos naquilo que edifica e que constrói, investe tempo em compartilhar a palavra, abençoando outras vidas. Meu irmão, no momento em que a onda vem, a enxurrada vem, a chuva vem, ela bate naquela casa e fala: opa, espera um pouquinho, aqui a coisa não é tão simples não vai dar para levar. Vou ter que desviar dessa casa e vou ter que ir adiante. Às vezes nós ficamos tão preocupados com os problemas. Se você está firmado na rocha, meu irmão, os problemas vão bater em você e vão vazar, vão correr, vão sair. Mas se você está na areia, aí você sai com a enxurrada, a casa vai toda junto com os problemas, e aí você fica naquele monte de problema o tempo todo. Você entende a diferença? O que eu quero hoje te instruir aqui, com muito amor, com muito cuidado pela sua vida, é: construa a sua casa na rocha. Dedique tempo, coloque Jesus como primeiro na sua vida. Tenha uma disciplina, tenha uma rotina, permaneça firme, ouça, faça parte da comunhão, não deixe de frequentar o culto, não deixe de frequentar o grupo familiar. Em algum momento vai chover na minha e na sua vida, em algum momento alguns problemas vão acontecer. É impossível que isso não aconteça. Em alguns momentos isso vai acontecer, mas depende aonde você construiu a rocha, construiu a casa, para que daí você possa enfrentar as circunstâncias e as situações. Quero pedir que você fique em pé, por gentileza. Vamos finalizar aqui esse tempo de celebração. Você foi edificado com essa palavra? Amém? Amém? Aleluia. Como eu falei para você, é com muito amor que eu compartilho esse pensamento. Eu construí esse pensamento a partir de algumas mensagens que eu ouvi, de algum material que eu li, de mais de um pastor, de mais de uma frente. Coloquei aqui alguns elementos, mas eu te digo que isso tem ardido muito no meu coração. Colocar Jesus em primeiro, em tudo, em todo o tempo. Dedicar um tempo para Ele, com constância, com frequência. Isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Diante de algumas dificuldades, diante de alguns problemas, diante de alguns desafios, isso tem feito diferença. Eu tenho certeza que você pode usufruir disso, mas isso vai exigir também uma atitude sua, uma atitude diária, constante. E é algo individual, não tem como eu fazer por você ou outra pessoa fazer por você. Sempre será assim. Eu quero investir um tempinho aqui, alguns instantes, orando. E se você tem o desejo de tornar Jesus o primeiro na sua vida, como eu falei aqui a respeito de primícia, tornar Jesus o primeiro na sua vida, eu gostaria que você fizesse uma gentileza para mim, que você levantasse a sua mão, só isso. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, somente levantar a sua mão. Se você quer tornar Jesus o primeiro na sua vida em todo o tempo, amém? Deus abençoe, amém. É um gesto, é uma atitude, simplesmente uma atitude. Simplesmente você está dando um sinal, não para mim. Eu estou te fazendo uma pergunta, porque nem tinha programado de falar isso aqui. Senti de falar. É um gesto, é você dizer assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja o primeiro. Eu nem sei se em algum momento você colocou outra coisa à frente dele, mas você simplesmente ter a consciência, ter essa clareza diante do que você ouviu, e você dizer assim: Jesus, seja o primeiro. Se existe alguma outra coisa que está tomando o seu lugar, me perdoe, me ajude a ver o que é, me ajude a dar a importância, o tamanho correto para essa outra coisa, me ajude a dimensionar de maneira certa, e me ajude a te colocar em primeiro, a te priorizar. Pai, alguns amados aqui, Pai, levantaram as suas mãos. No meu coração existe um desejo, existe um sentimento. Jesus, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Alguns irmãos aqui compartilham desse pensamento comigo. E nesse momento, Jesus,
Eu quero te pedir que através do teu Santo Espírito o Senhor manifeste o seu poder em nós. Se existe alguma coisa que está ocupando esse primeiro lugar, alguma preocupação, algum temor, talvez alguma outra pessoa, algum sentimento, algum pensamento que possa estar recorrente na nossa mente, que está ocupando o teu lugar, que o teu Santo Espírito nos ajude agora a entender, a criar a prioridade correta, a dar a prioridade correta ao Senhor. Quando Jesus desafia os seus discípulos, aquela multidão, a abrir mão do que estava mais próximo, do que estava junto, uma só carne, a esposa, os filhos, os pais. Quando Jesus orienta aquela multidão, Ele está dizendo: me tenha como primeiro. E hoje, Jesus, aqui, neste culto, neste tempo de celebração, existem alguns amados que estão dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, em tudo, em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, quando colocamos o Senhor como primeiro, não há espaço algum para que Satanás nos tente, para que Satanás tente nos destruir ou afetar alguma área da nossa vida. Jesus, ocupe o teu lugar, ocupe o teu trono nos nossos corações, seja o primeiro o tempo todo em nós. Pai, que nós possamos dar a dimensão correta a cada circunstância que vivemos, ao trabalho, às preocupações da casa, da família, às nossas emoções, e que nós tenhamos consciência clara de que o Senhor é o primeiro, de que o Senhor governa, o teu reino veio a nós, somos amados do Pai, Jesus está em nós, Ele é o primeiro em nossos corações. Espírito Santo, nos ajuda, amanhã de manhã, ao longo dessa semana, quando enfrentarmos alguma luta, alguma dificuldade, que essa consciência seja clara: Jesus, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o primeiro. Essa onda, essa chuva, essa tempestade vai bater aqui nas estacas, nos pilares desta casa que eu construí, e vai passar, vai simplesmente desviar, e vai andar, e vai embora, e eu permanecerei aqui, firmado na rocha que é Cristo Jesus, e eu permanecerei eternamente firmado nessa rocha. Pai, nós declaramos isso, eu declaro isso sobre a sua igreja, que cada apacentador na comunhão cristã, que cada membro desta igreja, que cada pessoa que hoje participa deste culto conosco, possa usufruir de um tempo de edificação no Senhor. Pai, que nós possamos mergulhar em águas profundas, a cada dia, a cada instante, conscientes de que o Senhor é o primeiro em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.